Hello, everybody! Sejam muito bem-vindos a mais um café com café e literatura. Pegue seu cafezinho, senta aqui do meu lado e vamos estudar. E o vídeo de hoje vai ser sobre o que é literatura. Deixa aí nos comentários abaixo o que você acha que é literatura ou o que você achava antes de ver o vídeo, certo? Bom, a começar com uma citação do Borges, um autor e pesquisador. Afirma que a literatura não está interessada com a verdade em si, mas sim com a beleza. Então, consequentemente, o que é belo é literatura. O belo, nesse sentido, é o que nos faz querer fazer determinada coisa. Uma obra de arte parece nos dar uma resposta única ao parecer mostrar que há ordem ou padrão na vida. Então, o sentido da literatura, ela é criar conexões onde antes não existia. Certo. Então, ela pega aquilo que é belo e ela cria uma nova conexão. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente está num momento muito crítico, ou às vezes a gente está em uma situação que a gente não sabe como resolver. A gente escuta uma música, ou a gente olha para um quadro de arte, ou a gente simplesmente lê aquele livro que a gente tanto queria, aquele livro com aquela história marcante, e acaba tendo aqueles insights de, ai meu Deus, agora eu já sei o que fazer. Nossa, isso aqui me fez sentir de um jeito diferente. Então, essa é a ideia da literatura, pegar tudo e transformar em belo, certo? Pelo uso das palavras de forma conotativa. Então, a forma para a gente identificar uma literatura é justamente isso, pelo uso das palavras com a forma conotativa. O que é isso? É o sentido figurado. É o que difere a literatura de outros tipos de escritos. Então, uma palavra tem tanto sentido, ou até mesmo algo escrito ao pé da letra pode se tornar muito belo quando se trata de literatura. Então, uma palavra que a gente vê tanto no nosso dia a dia, uma palavra que às vezes passa despercebido, na literatura ela vai ter algo a mais. Então, por exemplo, eu coloquei uma frase no sentido conotativo para a gente avaliar um pouco. Então, ler leva sua alma para viajar. A gente sabe que não tem como a gente pegar a nossa alma e levar para viajar, ou quando a gente fala, eu viajo para vários lugares quando leio um livro. Não é que a gente entra dentro do livro literalmente, não é que a gente tem ali um portal que literalmente nos leva para outros lugares, mas perceba o efeito dessa frase. Quando você lê, ler leva sua alma para viajar, a primeira coisa que você pensa é, realmente, quando eu leio os meus livros que eu gosto, quando eu leio a literatura, eu realmente começo a imaginar coisas, eu imagino personagens, eu imagino cenários, eu imagino lugares incríveis, é aquela viagem de verdade. Então é isso que a literatura ela faz com as palavras, né? Ela coloca no sentido figurado e transforma em belo. A poesia, por muito tempo, ela foi a única manifestação literária. Então, a prosa era mais usada em textos jurídicos e científicos. A poesia, ela foi dividida em alguns aspectos, mas aí a gente vai analisar três aspectos: lírica, dramática e épica. A épica, a gente pode chamar também de como narrativa. Então, a gente vai ver as características de cada uma delas, certo? Bom, a lírica, ela envolvia mais os sentimentos, as emoções, o eu, né? A nossa professora de língua portuguesa falava o eu lírico, né? Eu lembro muito bem das minhas professoras de língua portuguesa que falavam nessa parte da poesia lírica que tinha muita questão do eu, dos sentimentos e emoções que eram colocados dentro daquele poema, a forma como as palavras eram expostas. Eu escolhi um texto esse poema, To a Skylark, ele é um poema com o inglês antigo, então algumas palavras não são mais usadas hoje em dia, então do lado eu coloquei uma tradução para a gente ter uma noção. Então, salve a ti, espírito alegre, pássaro tu nunca fostes, que do céu ou perto dele derramas teu coração cheio. Olha essa frase, derramas teu coração cheio. Tá no sentido exato, tá no sentido conotativo. Por quê? Não tem como a gente derramar o nosso coração, né? Então, derramas o teu coração cheio. Então, quando a gente pensa nessa frase de forma literária, a gente pensa em quê? Em abrir o nosso coração, em expor aquilo que a gente está sentindo, em
confusas melodias de artes não premeditadas, cada vez mais alto, da terra dos sujos, como uma nuvem de fogo. O azul profundo tu alças voo, e cantando ainda sabe, subindo sempre. Então, esse é um poema com muita emoção, né? Esse é o sentido da literatura, te dar emoção, a literatura, da poesia lírica te dá emoção. Então, lembre-se sempre, a literatura, ela pega tudo e transforma em belo, usa muitas coisas no sentido conotativo, muitas frases, muitas palavras no sentido conotativo, para que a gente olhe para aquela frase, para a gente olhe para aquela palavra de uma maneira totalmente diferente que a gente nunca tinha visto antes, certo? A dramática, ela consistia na ação, enredo, personagem e peças de teatro. A gente tem muitos dramaturgos aqui na nossa história, mas eu escolhi o Edgar Allan Poe. Poderia trago Shakespeare também, mas Shakespeare naquele inglês arcaico a gente não ia conseguir ter um bom desenvolvimento na questão do inglês para o português. Então a gente tem aqui uma vez, Once Upon a Midnight. Uma vez numa sombria meia-noite, enquanto eu meditava, fraco e cansado, então weak and weary, sobre muitos volumes curiosos e estranhos de saberes esquecidos, forgotten lores. Enquanto eu cochilava, quase dormindo, de repente ouvi um leve bater, como se alguém suavemente batesse a porta do meu quarto. É algum visitante, murmurei, batendo no meu quarto. Somente isso e nada mais. Ou seja, a gente tem um drama aqui de alguém batendo na porta do quarto desse personagem, dessa pessoa. E ele coloca o quê? Uma emoção em cima de tudo isso. Então. Ele coloca aqui, ó, sobre muitos volumes curiosos e estranhos de saberes esquecidos. Então tem toda essa pegada de drama, né? Tem uma coisa assim. E se vocês pegarem esse poema para ler, ele tem algo de ação, ele conta uma história. Não é só colocando palavras bonitas, não, ele te conta uma história e tem muito drama nos poemas dramáticos, certo? O próprio nome já está dizendo drama, né? Dramático. E por fim, épica. Servia para contar história também com personagens de ação. Então, eu trouxe um exemplo aqui do The Iliad, de Homero. Então, ó, canta, ó deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que trouxe incontáveis males aos aqueus. Muitas almas valentes ele enviou apressadamente para Hades, e muitos heróis ele entregou como presa para cães e abutres, pois assim foram cumpridos os conselhos de Júpiter, desde o dia em que o filho de Atreu, o rei dos homens, e o grande Aquiles primeiro se desentenderam. Então a gente também vê que tem uma história, ele difere um pouco do dramático porque ele não tem aquela trama, ele não tem aquela melosidade, aquele melodrama que a poesia dramática tem, mas ele te conta uma história. Então a gente vê aqui qual é a história. Ó deusa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que ele trouxe incontáveis males aos aqueus. Então ele vai te contar uma história, ele vai ser épico. Ele vai ser sempre épico, ele vai ter uma narrativa muito boa. Então, isso que é literatura. Então, lembre-se, temos a lírica, que sempre vai usar emoções e os sentimentos. Temos a dramática, que vai usar enredo, personagens e muito drama. E temos a épica, que é uma narrativa que vai te contar uma história também com emoções e personagens, porém não tão dramática quanto a literatura, a poesia dramática, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e deixe aqui embaixo uma seguinte resposta para a seguinte uma resposta para a seguinte pergunta. É o seguinte: o que você acha, na sua opinião, o que é literatura inglesa?
Quero ver nos comentários de vocês. O que que é literatura inglesa para vocês? Será que só envolve a questão da língua? Será que só envolve a questão do lugar propriamente dito, Inglaterra? E aí, respostinha, quero ver a criatividade, use a sua criatividade do que é literatura inglesa. E um beijo do seu café e literatura e até o próximo vídeo. See you!